Esse aqui é o Gunther, um pinguim, personagem do famoso desenho Hora de Aventura. E esse aqui é um outro Gunther, Gunther Jacobs. Ele é um teórico do direito lá da Alemanha. Gunther. O primeiro Gunther, o pinguim, pode até ser muito fofo, muito carismático. Ele ocultava um segredo nefasto, o de ser, na realidade, Orgalog, um tipo de monstro cósmico similar ao Cthulhu, versão desenho animado. E veja só, tudo isso pode até ser um turismo mental muito interessante e muito fantástico, mas em que isso contribui para o progresso da humanidade? O outro Gunther, por outro lado, um humano que existe no tempo histórico, ele compreende a atividade política do mesmo modo como os antigos gregos a compreendiam, como o exercício da faculdade mais nobre do intelecto humano. Desde a antiguidade, que a guerra é um aspecto fundamental da política. Hoje pensamos como sendo antagônicos o aspecto civil e o aspecto militar da vida, mas originalmente eram aspectos complementares da mesma coisa. Quando ocorre uma guerra, quando a nação é invadida por um exército inimigo, o cidadão tinha o dever de se armar e de engajar no jogo de vida e morte, matar ou morrer em combate e em defesa da sociedade e da nação. Veja bem, mesmo na utopia lunática do Ancapistão, decisões teriam de ser tomadas para que se pudesse ou construir uma ponte, ou fortificar a vila, ou definir o que fazer quando só houvessem recursos para fazer uma coisa ou a outra. Isso designa a política como o aspecto mais sério e mais vital dos processos decisórios de uma comunidade humana. Existem por aí alguns ANCAPs que querem pensar a política como uma caricatura circunscrita somente aos aspectos mais toscos e mais degenerados da política de agora. Mas eles estão cometendo uma negligência em relação ao fato de que, se a matriz humana de uma sociedade for vil, egoísta e corrupta, então também sua política terá de ser assim e vice-versa. Então, ser contra a política por princípio é a demonstração de imaturidade e de ignorância em relação a essa realidade e a seriedade da nossa responsabilidade individual no processo de formação desse cenário. É isso ou não? É isso ou não? Que não entendeu o que eu estou dizendo? Ora, então, quando esses gordões ANCAPs se posicionam como sendo alheios ou então contrários à política por princípio, isso só pode ser um sinal da ausência de nobreza no sentido helênico. Essa nobreza não se encontra no caráter deles. O que eu quero dizer é que a política é inevitável, porque tudo aquilo que se faz de grandioso em sociedade é essencialmente política, e qualquer autoridade tem sua dimensão política. Então, rejeitar a política é apenas bobo e inócuo. Por outro lado, também a guerra é inevitável, já que o homem comum não decide se irá ocorrer a guerra ou não, mas apenas aquilo que ele será capaz de fazer quando vier a guerra. Somente isso é o que está em suas mãos. Por tudo isso é que eu digo que Gunther Jacobs dá sintomas de ser melhor do que Gunther, o pinguim, e certamente melhor que qualquer ingênuo infantil ANCAP. Gunther vê nossa realidade histórica como matéria-prima de um forte senso de responsabilidade. E o sentimento cívico, levado a sério, sempre foi muito importante para a construção e a preservação de uma sociedade e de sua cultura. Uma nação invadida, seja na antiguidade, ou seja, por exemplo, na guerra da Ucrânia, como ocorre atualmente, entra em uma situação mais profundamente imersa
na verdadeira estrutura da nossa realidade humana. Todas as futilidades ornamentais que anteriormente haviam sido possíveis durante a vigência de uma bolha frágil de paz, prosperidade e segurança terão de ser abolidas quando em tempo de guerra. E a primeira fantasia que prescreve é o feminismo, porque a mulher será concedida a atenção e a proteção. O arquétipo do homem, tomado em vista de sua utilidade, é o arquétipo do mantenedor, do político e do guerreiro. Gunther vê sua situação na sociedade segundo esse mesmo senso de seriedade, e eu digo que nós também devemos perceber a situação desse mesmo modo. O pacto social é a expressão de uma moral coletiva e de um acordo tácito herdado a gerações. Um contrato que conecta direitos a deveres. E podemos pensar que a forma tácita de assinar o contrato social é zelando pelo cumprimento dos deveres legais e morais, agindo conforme a noção de que a autoridade da sociedade é digna e legítima. E isso é assinar o contrato, isso é se submeter ao combinado e ter acesso às suas garantias. Pessoal, eu sei que esse formato de gravação é muito tosco, que ele não poderia ser mais tosco. Mas acredite ou não, para mim é um salto tecnológico assim, absoluto cinema. Porque eu não conseguia nem juntar cenas no CapCut. Então, para mim conseguir colocar alguma coisa aí para rodar, já está sendo uma evolução assim. Então, eu peço a você aí que não te custa nada, não vai cair seu dedo, dá um like aí, dá um like nessa bagaça, dá um likeinho e faz a inscrição. Eu preciso de 50 inscritos. Eu preciso de 50 inscritos para poder fazer live, né? 50, faltam só 44. Dê um like e se inscreva e me arrume aí um inscrito aí na sua academia, no seu grupo de WhatsApp. Dê seus saltos, guerreiro. Eu preciso de 50 inscritos, ok? Muito obrigado. Mas há aqueles que fazem a escolha consciente, consistente e reiterada de rejeitar o contrato social, não vendo autoridade legítima na moral e na lei da sociedade, mas, ao invés disso, integrando um sistema moral e uma lei do crime, como se o crime fosse um estado alternativo ao qual obedecem. Eles transferem o ônus da própria sobrevivência aos outros por meio da violência e da agressão. O crime é para eles como um meio de vida. E se é verdadeiro dizer que eles se recusam, por meio das suas ações, a assinar o contrato social, então podemos dizer também que eles não estão cobertos pelas garantias do contrato. Gunther oferece uma solução determinada mediante a noção de eficácia. Não tem pau mole, o problema tem que ser neutralizado. Se damos ênfase aos direitos do agressor, o que se cria com isso é a impunidade e as condições para que na prática sejam destroçados os direitos fundamentais do cidadão comum, aquele que todo dia se empenha em assinar o contrato social. Diante desse paradoxo, Gunther oferece uma solução que pode parecer complexa, mas eu vou tentar explicar ela em termos mais simples. A principal ideia do direito penal do inimigo é o reconhecimento de um estado de guerra, uma organização criminosa que ocupa um território e impõe uma lei criminosa e legítima, usurpa a autoridade do Estado oficial. Ela é como uma nação inimiga invasora. Os meliantes que escolheram o crime como meio de vida são inimigos da sociedade. Não devemos fazer como tem sido feito atualmente, tratá-los como cidadãos de direitos fundamentais e com o devido processo legal. Devemos dar a eles o tratamento do inimigo, neutralizar e cauterizar o câncer, esmagar o pernilongo. Temos que tratar a questão a sério. A solução é abater o inimigo, libertar o território e restaurar a normalidade do pacto social. Além da coincidência que é dada no nome Gunther
Eu penso que o pinguim é um bom símbolo para o direito penal do inimigo. Os pinguins são um povo violento, compreende? A visão de mundo moderna quer nos impor a noção de que coisas como o ódio e a violência são como pecados cósmicos absolutos, mas são reações humanas destinadas à supressão do absurdo. Tem coisas que são tão erradas, tão inaceitáveis, que a única atitude perante a elas deve ser uma atitude extrema. Então não se deixe domesticar por essa objeção intransigente e escandalosa contra suposto discurso de ódio e uso da força, pois essas coisas existem na alma humana por algum motivo. Só não devem ser acionadas levianamente, rotineiramente ou em vão. Depois que o absurdo instaurado tiver sido resolvido e quando estiver garantida a dignidade e a segurança da pessoa comum, cessada a grande guerra no coração do homem, talvez então seja justo e conveniente pensar em direitos de forma abstrata, meio separada do mundo, mas nunca pode ser justo se entregar à fantasia antes de se solucionar a realidade. E assim termina essa modesta tentativa de vídeo no YouTube. Se você vê sentido em tudo que foi dito nesse raciocínio, continue comigo no próximo vídeo, nessa nossa aventura.